Fala pessoal do canal Café com K-Fable, beleza? Tô aqui com o Lucas, fala aí Lucas. Fala aí, tudo bem com você e com todos que estão nos acompanhando? Prazer estar de volta. Exatamente, espero que a internet de vocês esteja maravilhosa, não como a minha, a do Lucas, tá sendo difícil gravar esse podcast aqui nesse sábado. Espero que todos estejam bem, eu sou o Léo, sejam muito bem-vindos ao podcast Café com K-Fable, o melhor podcast de wrestling desse canal. E a WWE acostumou a gente a ter pay-per-view no domingo e um pay-per-view e um domingo sem pay-per-view costuma ser meio triste, né, Lucas? Estamos sendo muito mimados, será? Provavelmente, né? Ele tava numa sequência boa aí de pay-per-views do main roster junto com NXT TakeOver, né? E a streak foi quebrada, né? Não sei o que farei amanhã à noite. Na verdade, sei sim, porque tem pay-per-view da concorrente, né? Pra minha alegria. Exatamente. Então, Para acompanhar essa semana, para aguentar, né? Só com essa pipoca que eu estou comendo. Mas, né, concordando com o Lucas, que foi uma semana difícil de assistir com finais legais, ainda assim temos o nosso destaque da semana. Então diga aí, Lucas, qual é o seu destaque da semana? sim, eu acho que só tem um destaque essa semana, sabe? Porque não importa o que tenha acontecido, nada vai ser maior do que o Bob Lashley ganhando o título da WWE, sabe? Por ser uma coisa tão significativa, né? É o maior título da empresa. Além de ter acontecido uma troca num Raw, é uma troca que muita gente queria, né? Eu incluído. Então, uma das poucas vezes que a WWE de fato entrega aquilo que os fãs querem, eu acho que a gente tem que ficar bem feliz, né? Então, para mim, o único destaque dessa semana é o Bob Lashley campeão da WWE. Estou muito feliz por ele e estou também bem animado para ver o que vai ser desse reinado. Eu concordo com você, esse é de fato. Eu já imaginei que você ia dar esse destaque. Então eu vou dar um destaque que pode ser até meio controverso. Mas o meu destaque da semana vai ser o combate do Damian Priest com o Elias. Eu gostei desse combate que ficou perdido, muita gente nem assistiu direito. Mas eu acho que o Elias faz muito bem esse papel de Rio que fica dominando a match e perde no final. Eu acho que ele fez bem aí. E o Priest soube se adaptar também. Acho que eles combinaram. Eu gostei dessa match. É uma match que, mais uma vez, eu vivo dizendo que o Elias está lutando bem. O Priest é uma estrela. Então fica aí meu destaque da semana: Damian Priest contra Elias. Mas vamos de volta para o começo dessa história. Começou com o Drew, né? O Drew que estava aí na semana passada, já não estava aí na semana passada. Falou um pouquinho sobre perder o título pro Miz, até ele falou, tipo, chegou a dizer, tipo, eu era o campeão, era pra eu ir pro main event da WrestleMania e agora vocês têm a porcaria do Miz, pra não dizer outra coisa. E, e assim, foi aquela promo de gente que perdeu o título, nada demais, eu ainda gostei. E daí apareceu o Miz pra meio que aliciar o Drew, pra falar que, assim, você tem que me ajudar, porque eu vou enfrentar o Lashley. Imagina só, o main event da WrestleMania tem que ser The Miz contra Drew McIntyre. E o Drew falou: você tem que lutar suas próprias batalhas. Aí apareceu o Sheamus para dizer que o Drew só se importava com ele mesmo. Começou a briga e já se embolou no combate. O que a gente tirou desse segmento, principalmente, foi o fato de que o Drew não ia interferir na match do Miz. E porque já tinha marcado a match. Então tá aí. Segmento de abertura no Raw. Acho que pro segmento de Raw tá bem, tá bom. Sabe, eu acho que não foi o melhor segmento de abertura de todos os tempos de um Raw, mas eu tava, na verdade, com muito medo do que ia ser desse show, principalmente porque, pelo que envolvia o Drew, sabe? Porque pra mim tava muito óbvio que o que ia acontecer na match pelo título da WWE seria o Drew McIntyre interferindo e custando a vitória ao Lashley e aí indo para uma Triple Threat lá no Fastlane. Eu achava que esse era o caminho mais óbvio
e que a WWE provavelmente ia seguir, porque eles adoram matches terminando por desqualificação. Mas não foi isso que aconteceu, né? E começou muito bem com o Drew dizendo que não ia deixar o Miz manipular ele dessa forma, sabe? Que ele continua com o foco no título da WWE, mas que o Bob Lashley naquela noite era um problema só do Miz, né? E eu achei que essa foi uma boa promo de babyface, sabe? Porque geralmente a WWE às vezes perde o conceito de babyface, né? E a gente vê os faces sendo completos babacas, né? Tendo atitudes de heels, como a gente viu no SmackDown 1 milhão de vezes já. E ninguém é face, né? E o Drew não. O Drew entendeu o que aconteceu no Elimination Chamber e falou: olha, eu vou lutar o meu nome de novo para a rota do título, mas eu não vou fazer o trabalho sujo para você, sabe? Eu achei que isso foi muito interessante e continua solidificando o personagem do Drew McIntyre como um excelente babyface, né? Que não é um babyface burro, que geralmente é o que a WWE adora. Mas depois veio o MVP, né? E disse que a match do Miz e do Lashley ia começar logo na hora, né? 23 horas no nosso horário, e no final da primeira hora do Raw, né? E aí eu já comecei a achar que a WWE ia começar a fazer merda porque não ia ser o main event, né? Ia ser, na verdade, uma match aleatória, né? Que provavelmente teria pouca significância e que provavelmente significaria que o Miz iria reter, né? Na verdade, eles fizeram uma outra coisa e eu também não curti tanto a ideia, sabe? Mas, de novo, eu gostei demais do papel do Drew nessa história, entendendo o papel dele ali como um babyface de verdade, sabe? Não esses babyfaces de plástico aí que a qualquer oportunidade são os panacas com todo mundo, sabe? O Drew foi um real babyface ali falando, não, eu não vou fazer o trabalho sujo por você. Depois que vocês se resolverem, aí eu vou me resolver com quem vencer. Eu acho que é isso que o babyface tem que fazer. Cara, na verdade, cara, até fazer um comentário aqui antes de falar da match do Drew contra o Sheamus, que foi maravilhosa, que o Raw, ele dá muita bola fora, mas os faces, os top guys dele, ele sabe bucar, bucou bem o Lashley, tava até começando a reacertar de novo com o Lee, o Riddle tá aí, agora tem o Drew, então o Raw, de vez em quando ele acerta, não é sempre, final, Retribution e etc. Mas o combate do Drew, do Sheamus, foi maravilhoso. Sheamus sendo parte heel dominante, o Drew virando, teve aquele Bro Kick que foi pra fora do ringue que eu achei maneiro. Eu confesso que eu achei que o combate ia acabar quando o Drew acertou o White Noise, que é um move do Sheamus ali da segunda corda. Eu achei que o combate ia acabar com o move do Drew do Sheamus, mas não, o combate continuou. E continuou bastante, assim, foi um combate que durou quase uma meia hora. E aí, tipo, meio que o Claymore meio que do nada, os dois estão no corner, ali se ergue, o Sheamus vai pro Brogue Kick, toma o Claymore, que é como a gente imaginava que esse combate acabaria, né? Com o Claymore out of nowhere. Mas ainda assim, Drew e Sheamus fizeram um trabalho sensacional, combate de pay-per-view. Imagino eu que se esse combate não aconteceu no Fastlane é porque eles têm algo maior pro Drew, provavelmente vamos ter Drew versus Lashley aí no Fastlane, né? Acho que não. Acho que o Drew contra Lashley é a match da WrestleMania. No Fastlane eu acho que talvez uma rematch ali com o Miz, sabe? Lashley contra Miz, apesar dessa match parecer bem feia para um pay-per-view, né? Mas eu não imagino eles fazerem Drew contra Lashley 2 pay-per-views seguidos e acho que tô bem convencido que a match da WrestleMania vai ser essa. E esse Sheamus contra Drew parece bem definitivo para mim, sabe? O que é uma pena, né? O que significa o enorme fracasso que foi essa feud. Porque parece que foi, como eu já disse na semana passada, parece um heel turn é, insignificante, né? Que não teve nenhum sentido e que estragou um dos bons angles que a gente tinha no Raw, que era o Sheamus com o Drew, sabe? E se o Drew for de novo ganhar o título na WrestleMania, né, que é o que vem sendo os boatos de que a WWE tirou o título dele para dar o título de novo na frente da Crown,
essa match com o Sheamus, essa feud com o Sheamus, podia ser muito interessante ali pro pós-WrestleMania e pré-SummerSlam, sabe? Então parece que foi uma baita bola fora dele, eles queimaram o cartucho aqui no momento não apropriado, né? Porque o heel turn veio e aí a match do pay-per-view não foi um 1-1, que era o que todo mundo queria. E agora o 1x1 veio sem título, né? Numa match de abertura de Raw, que não tem o mesmo peso de uma match de pay-per-view, embora essa tenha tido a mesma qualidade. Foi uma match que durou quase meia hora, acho que mais de meia hora, sei lá. Foi quase a primeira hora do Raw inteiro, depois do segmento de abertura. Então eles tiveram tempo, e isso eu fiquei feliz. Teve uns spots legais onde cada um roubou moves do outro, né? O Drew mandou o White Noise, depois o Sheamus acertou o Alabama Slam, então ficou legal, bem feito. Eu só lamento por eles terem desperdiçado essa field que tinha tanto potencial no lugar errado, sabe? Eu acho que esse foi o fim de Drew contra Sheamus e eu não sei se a gente vai ver isso de novo mais pra frente, acho muito improvável e eu lamento um pouco por isso, sabe? Mas a match em questão de ringue foi muito boa, provavelmente, acho que sem dúvida, é a melhor match que a gente teve em toda a semana. Eu concordo. Na verdade, você pode até pensar que essa feud de Drew contra Sheamus não aconteceu, que vai dar no mesmo, porque a feud meio que começa com o face turn do Sheamus. Então o Sheamus voltou a ser o mesmo Sheamus de sempre, e o Drew tomar o cash não tem nada a ver com o Sheamus. Então, no fundo, se você fingir que não aconteceu, dá na mesma. Assim como a match que a gente vai falar a seguir, né? Acho que só tinha uns 10 minutos, a gente já sabia que a match do título ia ser à meia-noite, né? Pelo menos era calculado. E aí, tipo, era meio óbvio que a match entre Nia Jax e Naomi ia ser rápida. Eu fiquei até feliz que eles escolheram essa match pra fazer rapidinho. Ali, a Naomi perdeu pra Nia Jax, tomou um chokeslam. Descredibiliza elas um pouco, mas a WWE parece estar guardando a match do título da Naomi e da Ana pra WrestleMania, né? O que não faz nenhum sentido, né? Porque elas ganharam o Contender faz já algumas semanas, acho que quase um mês. E até quando você pode segurar esse Contender, sabe? Virou um Money in the Bank, que você faz o cash-in quando você quiser, sabe? Eu acho que ganhou o Contender, você tem que ser os próximos a receberem a match pelo título. E a Lana e a Naomi estão passando a perna nelas faz algum tempo, né? Porque elas já deveriam ter tido elas ganharam esse contender no Raw pós Royal Rumble. Então já faz um mês, mais de um mês, que elas estão com esse contender na mão e que elas não ganham a porra da match. Né? Já anunciaram que a match do Fastlane vai ser de novo Shayna e Naya contra Bianca e Sasha Banks, o que eu acho que é um absurdo. E a Lana e a Naomi seguem aí sem fazer nada, né? A, sendo que elas venceram o contender, né? Então é uma coisa meio inacreditável. Sei lá, sabe? Essa match estava ali completamente aleatória no card, né? Ela começou faltando muito pouco tempo para dar a hora da match do Bobby Lashley e do Miz, então ficou mais insignificante ainda, porque estava óbvio que a match ia ser muito rápida, porque estava quase na hora que o MVP tinha prometido que ia ser a match pelo título da WWE, sabe? Então, segmento aleatório, sabe? Eu não consigo entender o que eles estão fazendo com a divisão feminina em geral, sabe? Essa semana eu acho que não teve um segmento que se salvou. Cara, nem o combate por título do NXT salvou, porque foi inconclusivo, foi horrível. Eu tô começando a achar que esse título de duplas da divisão feminina foi um erro, sabe? Porque tá foda. Mas enfim, bateu o relógio meia-noite, hora da match pelo título. Entra o Lashley e daí o Miz não aparece, e aí o vai ver ele tá vendendo uma dor de barriga pro Adam Pearce. Fica falando lá, me dá tempo, me dá uma semana pra me recuperar. E o Adam Pearce falou que o Miz ia ter uma hora para se recuperar e depois ele ia defender esse título. Nessa hora eu já entendi o que ia acontecer. Semana passada eles começaram nessa mesma ideia de, tipo, colocar o Raw girar em torno de uma storyline. E semana passada funcionou, sabe? Tipo, o Lashley querendo a sua chance, daí no final enfrentando o Brown.
Mas agora foi monótono, foi a mesma coisa, várias vezes. Funcionou uma vez, não quer dizer que vai funcionar o mesmo todo. Eu gosto muito, sei lá, de um filme. Eu não vou querer assistir esse filme todo dia, sabe? Então acho que é falta da WWE perceber que não é porque um negócio funcionou uma vez que vai funcionar toda vez. E pra mim nesse Raw não funcionou, foi uma porcaria. Eu não gostei também, eu acho que não foi uma boa ideia, sabe? A partir do primeiro segmento ficou claro que eles iam enrolar isso aí até o main event e não tem muito sentido, sabe? Eu entendo você querer vender o Miz como esse campeão que vai fazer de tudo para ficar com o título, vai fugir, vai inventar que tá doente, mas parece um negócio muito bobo, sabe? Pra... E o Raw inteiro basicamente foi baseado nisso. Até que faz sentido por ser uma match pelo título mundial, mas sim, ao mesmo tempo parece pequeno, sabe, para o título mundial. Porque a gente viu o segmento de tô com dor de barriga, depois a gente viu vou sair correndo. Eu acho que isso tudo meio que menospreza um pouco a match em si, tira um pouco de peso, sabe? Eu entendo você querer ficar segurando a audiência, que é um problema que a WWE tem tido, que muita gente assiste o começo e chega na segunda hora, tá todo mundo desligando, tá ligado? Mas eu entendo então você querer manter a atenção. Não sai daí que vai acontecer a match pelo título. Mas eu acho que a partir da primeira vez todo mundo já tinha sacado, sabe? Então parece só uma tentativa boba de ficar retendo a audiência. E eu acho que não vem de graça, sabe? Eu acho que cada vez que eles fazem isso, tira um pouco da match, sabe? E eu acho isso uma pena. Concordo. Enfim, vamos pro próximo segmento, que na minha opinião foi divertido. Que foi primeiro que o Braun Strowman baixou o Sami Zayn, né? Veio ali no seu trem, daí ele começa a falar que a gerente da WWE tá conspirando contra ele. Provavelmente passou o final de semana ali com a família do Sami Zayn, voltou com suas ideias na cabeça. E daí veio o Shane McMahon junto com o Adam Pearce. Explicação por que o Shane McMahon voltou, não temos. Mas. E aí ele chegou assim, ó. A única forma de fazer você se tornar amigo do seu inimigo é trabalhando com o seu inimigo. Então eu vou te dar uma luta pelo título das duplas, com com a gerência da WWE. Daí o Europa perguntou pro Shane, você vai ser meu parceiro? E o Shane jogou o Adam Pearce na fogueira do nada. E daí a gente teve Braun Strowman contra Street Profits. Braun Strowman e Adam Pearce contra Street Profits não, contra o Hurt Business. Mas esse segmento foi bem divertido, foi bem inesperado, né, Lucas? Ah, eu confesso que eu tô um pouco confuso com o que eles estão fazendo com o Adam Pearce, sabe? Porque primeiro ele foi jogado nessa match aí contra o contra Hurt o Business. Cedric e o Shelton, né? E depois ele começou a agir de uma forma estranha nos dois shows, né? Ele meio que foi um babaca lá no NXT, e depois no SmackDown também. Não tô entendendo. Será que o Adam Pearce ficou revoltado com o Shane e tá se vingando da Authority? E também não entendo muito bem a função do Shane nesse show. Ele tá construindo uma feud com o Braun Strowman. Provavelmente, né? Provavelmente eles vão ter essa match na WrestleMania. E sinceramente, eu acho até que vai ser legal, sabe? Porque é, talvez faça uma match sem desqualificação. Eu acho que o Strowman é legal nessas matches sem desqualificação. E o Shane também é meio maluco da cabeça, que gosta de pular de alturas que ele não deveria pular. Então eu acho que dá pra eles fazerem uma match bem divertida na WrestleMania ali, uma match sem desqualificação. Eu hype o Shane contra o Strowman, sabe? Eu acho que é até mais legal do que uma match aleatória pro Strowman, ou então uma Battle Royal pro Strowman de novo. Eu acho interessante essa match com o Shane. Eu acho que a construção tem sido meio boteada, sabe? Essa ideia aí do Adam Pearce agora vai lutar com o Shane. E aí meio que o Strowman ia ganhar a match sozinho. E aí o Shane foi lá e mandou ele fazer o tag. E ele foi lá e fez, tá ligado? Por qual motivo? Ele já tinha basicamente ganhado a match ali com o Running Power Slam, né?
E lembrou muito da performance do Nicolas da WrestleMania, né? Que não fez nada e foi campeão das duplas. Mas aí o Adam Pearce entrou e tomou roll-up e perdeu, né? Eu não entendi o que o Strowman tá fazendo ali, obedecendo o Shane, sabe? Ele podia só ter feito o pin e ganhado, né? É, foi um pouco confuso pra mim, sabe? Eu confesso que eu achei muito engraçado a hora da revelação, quando o Shane falou que não, seu oponente não vai ser eu, vai ser o Adam Pearce. Achei hilário, muito engraçado mesmo. Mas a construção dessa feud do Shane com o Strowman, eu tenho alguns problemas com ela. Eu acho que ela poderia ter sido tá sendo feita de uma forma muito melhor, sabe? Eles acho que eles podiam usar, sei lá, o retorno da lenda do Raw Underground da Baqueiro, né? Quem não lembra do clássico da Baqueiro contra o Strowman, né? Lembrar da época do Raw Underground aí, se bem que não queremos Não ressuscitar esse tipo de existe o Raw coisa, né? Underground. Não queremos ressuscitar esse tipo de coisa, mas eu acho que eles poderiam tá usando um caminho mais sério para essa feud do Strowman com o Shane. Que eu repito, eu acho que vai ser uma match bem divertida na WrestleMania, principalmente se for uma match, sei lá, False Count Anywhere, sabe? Ou No Disqualification. Acho que pode ser bem divertido. Cara, eu gosto dessa construção meio piada da feud do Shane contra o Brown, porque você fala, vamos ter Shane contra Brown. Você não pensa que é um bagulho sério, sabe? Você não pensa que é uma match de grande calibre. Nossa, vou ligar a WrestleMania hoje porque vai ter Brown contra Shane. É meio piada e eles estão fazendo isso. O Brown tava ali no calor, meio que o Shane falou, não, faz isso, faz isso, faz isso. Distraiu ele, o Braun Strowman fala, tá bom. É porque o Shane é chato, né? Então, tipo, quando o chato te vem te importunar, faz que chato quer que ele cala a boca. E foi isso, eu entendi ali. Eu confesso que esse Raw, pra mim, já fez. Essa construção já é melhor que muita construção que a WWE anda fazendo aí de feud. Mas, enfim, o próximo combate foi Damian Priest contra Elias, que eu já cheguei a elogiar. Que surgiu lá do Bad Bunny não querendo fazer música com o Elias. A gente não teve interferência lá do lado de fora, não. O Damian Priest ainda não trocou o finisher, o Reckoning, mas tendo o pay-per-view da EW, provavelmente o Vince deve parar para assistir, porque ele dá uma olhada na concorrência sempre, né? Principalmente nos pay-per-views, pelo que é relatado. Então acredito que no próximo Raw o Damian Priest já vai ter trocado o finisher dele, mas por enquanto fica com o Reckoning e vence o Elias. Cara, eu não gostei dessa match, eu acho que ela foi longa demais, sabe? E eu venho reclamando um pouco disso, da maneira como eles estão booking o Damian Priest, sabe? Eu gostaria que ele fosse um pouco mais dominante, que ele não tivesse tanta dificuldade nessas vitórias, sabe? Eu acho que teve uma hora que o Elias completamente dominou a match, sabe? O Damian Priest ficou igual um otário, sabe? Eu entendo que é uma match igual, teoricamente. O Elias até que é um nome relevante ali dentro do ringue. Mas, sabe, no meu mundo ideal, o Damian Priest venceria o Elias com mais facilidade, sabe? Eu achei que a match foi muito prolongada. E eu confesso que eu tô um pouco curioso para saber para onde eles vão com o Bad Bunny ali, com o título 24/7. Já disse que eu acho muito mais interessante ele com o título do que aquele bando de jobbers que ficava revezando, que não era nada interessante. Pelo menos eu acho que aqui eles estão construindo alguma coisa. E a esse ponto eu acho que é muito claro que a gente vai ter uma match do Bad Bunny na WrestleMania. Vai ser contra o Miz e o Morrison? Não sei. Parece meio deprê você sair de uma match pelo título mundial para uma match de tags contra um cara que nem é o Wrestler. Mas acho muito possível que seja isso, né? E confesso que tô um pouco curioso para ver o Bad Bunny lutar, sabe? Eu acho que vai ser divertido também. Outra match que é pequena e que eu acho que eu hype para WrestleMania, sabe? Então, o card tem se desenhado de uma forma até agradável para mim nesse instante. O meu único problema com isso é que eu achei que o Damian Priest ficou vendendo demais pro Elias, sabe? Eu queria que ele fosse um pouquinho mais forte em book. Ok, então agora a gente vai ter um segmento que eu até que vejo seu brilho e o Lucas odeia, que é mais Sim, uma vez o Randy Orton e Alexa Bliss, e parece que na odeio. WrestleMania, Lucas, vamos ter um combate sensacional de Randy Orton contra Randy Orton, porque enquanto a Alexa Bliss apareceu no telão, apareceu o Randy Orton, que tava dando entrevista, né? Mas apareceu o Randy Orton como se fosse ali meio que parte do fim. A gente já viu isso naquela White Swamp Match.
Mas eu acho um desenvolvimento interessante. Assim, melhor do que as coisas que eles vêm fazendo nas últimas semanas aí. É só o Orton se engasgando depois que eu acho meio demais, sabe? Mas Randy Orton contra Randy Orton, tá aí, Lucas. Eu não gosto dessa construção mais, sabe? A gente tá construindo Fiend contra Randy Orton desde o TLC, sabe? E não tem uma semana de folga disso, sabe? E é sempre esses negócios esquisitos e goofies aí do Orton tá promando e do nada aparece a Alexa Bliss naquela imagem que ela construiu no chão lá que deveria significar algum tipo de invocação ali, sabe? E aí o Randy Orton vê o gêmeo malvado dele, sabe? Um abraço aí pra quem assiste South Park. Só faltou o bigode. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei o ah, eu sei lá, sabe? Achei até que a promo ali do Randy Orton malvado foi legal, sabe? Mas depois ele começa a engasgar e cuspir de novo aquele treco preto lá que eu não sei mais o que eles podem agregar com esses sketches aí que eles fazem, sabe? Saudades da Firefly Funhouse, que era um segmento constante do Raw, divertido, que era sempre um negócio criativo ali. Agora a gente tá vendo esses negócios de terror aí, que sinceramente não assusta ninguém, tá ligado? Só acho cringe mesmo. Saudades da Firefly Funhouse, saudades do Bray Wyatt. E ele vai voltar para lutar com o Randy Orton, sem dúvida nenhuma. E eu ainda acho que vai ser uma Firefly Funhouse, sabe? Igual foi com o John Cena. Vai ser legal? Vai. Mas eu não. Já estou convencido, absolutamente convencido, que não importa o quão legal seja a Firefly Funhouse do Randy Orton, não valeu a pena passar 4, 5 meses dessa construção horrível toda semana, sabe? Então, pontos negativos aí do Raw. Eu até concordo com você nessa questão do longo, né? Eu acho que quando a gente pediu o long term booking, o Vince entendeu errado. Mas, enfim. Mais uma vez, Miz contra Bob Lashley. Dessa vez a gente tem a match. E o Miz dá uma de Seth Rollins, né? Ele pega o título e sai correndo, não quer saber do Lashley. Depois o Lashley ganha por count-out. E o Shane promete pro Lashley que ele vai ter a match dele certinho ainda à noite. Assim, criativo, mas meio besta. Sim. Miz Seth Rollins. Só acaba quando o Miz perder, Lucas. Então, essa match até que como eu disse lá no primeiro segmento, toda vez que eles fazem isso, ele tira um pouco da match, sabe? Eu continuo achando tudo isso bobagem. O Mi sair correndo com o título, tá ok, sabe? Parece ser uma coisa inteligente da parte dele, né? Quando eu comecei a assistir WWE, eu pensava isso, sabe? Por que o cara que é campeão simplesmente não sai correndo e perde por desqualificação, sabe? Se ele não perde o título assim. Era o raciocínio que eu tinha um tempo atrás, tá ligado? Mas hoje em dia parece um negócio tão bobo, sabe? Já que depois que você aprende que tudo não passa de uma enorme enganação aí da mídia, você acaba achando bobo, né? Em vez de achar inteligente. E aí, sei lá, né? Aí o Lashley foi pro backstage e o Shane disse que se o Miz não aparecesse para lutar com ele no main event, ele perderia o título e o título seria presenteado ao Lashley. O que é uma coisa que não faz o menor sentido do mundo. Porque o Miz tem direito de sair correndo da match. Ele perdeu por count-out. É um direito do Wrestler perder por count-out. Tá ligado? Então, como assim? Aonde surgiu Mas ele essa. navega, bota no sindicato isso aí. Aonde que surgiu essa regra que você não pode perder por count-out, senão você vai perder o título, vai ser arrancado o título de você e entregue pro seu oponente, sabe? Não fez nenhum sentido essa lógica do Shane, sabe? Então, de novo, eles estragando o que poderia ter sido um grande momento. Cada vez que eles faziam esses segmentos, tiravam um pouquinho do impacto do main event em si, né? É verdade. Enfim, o próximo segmento foi a Charlotte falando que quando eu voltei eu só queria ser parceira da Asuka porque ela merece ser campeã, o que não é verdade, deixando bem claro. Daí ela falou no final, mas no fim acho que não tem jeito, ela tá meio brava comigo, então eu quero enfrentar a Asuka
na WrestleMania. De fato, vai ser essa match de novo na WrestleMania. Puta que pariu. Aí aparece a Shayna, briga com ela, elas têm uma match. Aí meio que a Charlotte tem uma hora que joga a Nia nos degraus lá, que lá meio que doeu em mim. A Nia teve um pouquinho do próprio veneno ali. E no final a Charlotte vence a Shayna. É muito dispensável. Assim, a WWE não sabe separar o título de duplas do resto do mundo ali, sabe? Tudo Das envolve. women. Tudo no título, na divisão feminina envolve o título das duplas, sabe? E consequentemente tudo envolve Shayna Baszler e Nia Jax, o que também já tá saturado pra caramba. Não, é realmente um vício de booking, sabe? É basicamente isso. Tudo precisa ter o título das duplas no meio, sabe? É por isso que eu tô muito decepcionado com o que tá acontecendo no SmackDown, sabe? Porque até no momento em que eu tinha certeza absoluta que não tinha como estragar, a WWE provou que eu estava enganado e que eu subestimei a capacidade de eles estragarem tudo com o título das duplas, né? Então, é simplesmente lamentável e triste, né? E aparentemente a lesão da Asuka é verdade, sabe? Porque a Shayna realmente chutou a cara dela no Raw da semana passada. Foi até E arrancou um dente, né? eles mostraram o replay, até achei meio cruel, e a Asuka tava machucada de verdade, pelos reportes que saíram, porque teve um site que tem bastante credibilidade nos Estados Unidos, acho que é Fightful o nome, que eles reportaram que se a Asuka não tivesse lesionado, o plano original da WWE era que a Asuka perdesse o título nesse Raw para Charlotte, sabe? Provando a velha história, desde que a Charlotte retornou, que todos os caminhos levam a Charlotte, né? Não importa o que você faça com o título mundial em qualquer branding que a Charlotte tiver, não importa quanto tempo, não importa quanto, enfim, todos os caminhos levam a Charlotte, né? E acho que tá mais do que certo do que quando a Asuka voltar, né? Se ela estiver contando os dias aí com o título, ela tem que torcer para ela demorar um pouquinho mais para ser liberada da lesão, né? E quando ela voltar, ela vai perder para Charlotte, né? E eu fico até feliz, sabe? Porque a Charlotte campeã é mais legal mesmo. A match com a Naya, whatever. Depois a Shayna entrou lá, whatever. Não aguento mais essas duas como tag. Enfim, contagem regressiva aí para termos Charlotte campeã da divisão feminina do Raw. Exatamente, né? E assim, eu acho que no momento que a Charlotte perde o título, você tem que recomeçar a contagem pro título da Charlotte. Porque é mais ou menos assim que Ela já, funciona. quantas vezes ela já foi campeã? Eu acho que já Cara, foi mais de 10, acho que foram mais de umas 10. 11. É um absurdo a quantidade de títulos que a Charlotte já tem, considerando que o debut dela foi, sei lá, 2016, 17, alguma coisa assim. Faz 4, 5 anos que a Charlotte está na WWE, ela já tem 12 títulos. É um absurdo isso, ela vai bater o recorde do Ric Flair aí. Cara, mas na verdade, a 9 vezes campeã, 10 vezes se contar o título das divas. É, E não o, sei se conta, porque, tipo, acabou o título das divas, ela recebeu o título das Women's lá, então não sei não, se não conta conta. como É dois o mesmo reinados. título. Não, é o mesmo título. E Então, contando 9 vezes campeã e uma vez campeã das duplas, venceu o Royal Rumble, 2 vezes campeã da NXT, né? o título do NXT, eu acho que dessa vez não conta, né? Ela foi campeã do NXT ano passado, mas não sei se conta como campeão mundial, né? Eu acho que a partir do momento que o título pode ser desafiado pelo Royal Rumble, acho que conta sim, cara. Então já dá pra ser aí 9, 10, 11. Bastante títulos aí pra Charlotte. Eu tenho certeza absoluta que ela vai terminar com mais títulos do que o Ric Flair, né? Cara, é Antes que do assim, John Cena. Antes a do John Charlotte Cena. já tem 34 anos, né? Ela fez o debut ali quando tinha 29 e 30. E a ideia da WWE é fazer ela ter o mesmo número de títulos do que o Ric Flair. Então eles estão correndo com isso, sabe? Porque a gente não imagina a Charlotte dando uma de Goldberg, lutando até os 54 anos, né? Se bem que é possível. Ric Flair Ela também vai. fez. Eu acho que ela vai passar o Ric Flair, sabe? Antes do John Cena. O John Cena perdeu essa corrida aí. É isso aí, enfim, vamos seguir. Falamos demais de Charlotte. Vamos falar de coisa boa, vamos Cara, falar de Retribution. na verdade, Brincadeira. espera um pouquinho. Agora que eu toquei nesse assunto, eu acho que é importante a gente pegar esse detalhe aqui pra um pequeno parênteses no podcast para a gente conversar sobre um assunto importante. Será que O o que John é a Cena nova vai TechPix? Não, será que o John Cena vai se aposentar sem quebrar o recorde do Ric Flair? Porque ele empatou
né? E quando ele empatou, eu tinha certeza absoluta, não, o John Cena vai ser o cara com o maior título na história da WWE, eles vão dar mais um reinado pra ele. Só que aí ele foi fazer filme e não voltou nunca mais. Então será que o John Cena vai se aposentar e não conseguir passar o Ric Flair, que era o que todo mundo já dava como certo? Cara, eu acho que é bem possível, porque, tipo, ele já empatou o Ric Flair, né? Tá Sim, empatado eles os estão dois. empatados. Então, cara, não sei, pra mim, acho que não sei se o John Cena vai querer voltar ganhando esse dinheiro aí. É, sim, já deve estar velho também, não deve estar querendo mais lutar. Ele viu, e o John Cena, ele sempre é um cara a favor dos novos talentos ali, sabe? Então, tipo, eu acho que o John Cena já perdeu essa vontade de enterrar a galera, tá ligado? Então, não sei, eu acho que é bem possível ele ficar empatado aí com o Ric Flair. O que eu acho que seria uma storyline muito legal para daqui a uns anos, quando o John Cena tiver, sei lá, mais melhor para lutar com o seu calendário de filmes aí que ele tá gravando, é alguém numa WrestleMania assim fazer uma estipulação tipo, o John Cena vai lutar pelo título, mas também vai apostar a carreira, tá ligado? Título contra carreira. Ou ele ganha o título e passa o Ric Flair, ou ele se aposenta empatado. Eu acho que seria uma storyline genial para se contar daí uns anos para frente. Não sei quem seria o campeão que ele desafiaria, mas eu acho que seria muito interessante se eles contassem essa história. É verdade, mas assim, pô, o Orton já falou que o sonho dele é aposentar contra o John Cena pelo título, mas acho difícil, acho bem difícil. Eu não estou aberto a, nesse momento, considerar o Randy Orton campeão da WWE. Eu sei que a gente tá falando aqui há 5 anos, mas sei lá, tô com overdose de Orton. Vamos voltar pro Raw. Pior que Orton tá difícil mesmo. Então a fruta não cai longe do pé, porque de Randy Orton a gente vai pra Retribution, né? Porque, assim, seguindo a sua quantidade de matches totalmente credíveis, o Retribution, né, o T-Bar Mace e o nosso querido Slapjack, perderam para o Riddle e o Lucha House Party. Então, tipo, aí mais uma derrota super credível para o Retribution, que tem que acabar, né, Lucas? Já deu. Já disse 1 milhão de vezes que Retribution tem que acabar e não acaba, né? O que é uma droga, né? Perderam aí pro Lucha House Party e pro Riddle. E depois até o Ali ganha do Riddle, né? O que também não Sim. entendi, sabe? Porque parece que eles estão fazendo os capangas perdem e o líder ganha, né? O que é uma coisa esquisita. Enfim, se for de fato, é, se for de fato, é, não, vai se fuder. Eu senti essa vinda enquanto estava de, mas também achei bem feio o move que o Mustafa Ali ganhou a match, sabe? Parece que ia para ser um backbreaker da terceira corda, mas ele meio que pulou para trás, não foi com os joelhos certos. Sei lá, velho. Não achei que foi um move muito legal ali, não. Mas ele pinou o campeão dos Estados Unidos, né? O que é uma coisa esquisita, né? Não sei se eles vão fazer Matt Riddle contra Mustafa Ali pelo Por título dos favor, Estados não. Unidos. Eu não gostaria de ver o Retribution envolvido no título dos Estados Unidos. O Ali campeão acho que seria bem legal, mas sabe, não vale a pena. É o que eu disse da Firefly Funhouse. Não vale a pena as semanas que a gente vai ter que ver de segmentos do Matt Riddle zoando o Retribution, que já é a zoação na sua plena forma. Porque eles têm nomes ridículos e usam máscaras, sabe? Não tem mais o que você zoar, é você chutar cachorro morto, tá ligado? E eu não quero ficar vendo isso toda semana aí com o Matt Riddle fazendo trocadilho de slapjack, sabe? Todo mundo sabe o que significa slapjack. Então, sei lá. Eu acho que não sou a favor dessa field se ela for acontecer. E a field que era interessante do Mustafa Ali com o Kofi Kingston acabou sem nem ter uma match, né? O que é inacreditável. Ou a gente teve Kofi contra Ali? Acho que não, né? Não, a gente não teve Kofi É contra Ali. inacreditável. A única field interessante que o Retribution tinha, não de match nenhuma. Então vai se ferrar todo mundo, fora Retribution, fora tudo. Cara, eu vou falar que ainda assim eu gostei da vitória do Ali. O move foi feio? Foi feio. Mas é Horrível. exatamente o que tinha que acontecer, porque essa é a história que eles estão construindo, sabe? Retribution só perde e o Mustafa Ali
se propõe, ele ganha, né? E, tipo, ele ganhou com a ajuda do Retribution, ou seja, ele pinou o campeão, pinou. Mas com muita ajuda do Retribution, que eu acho que tem que ser as vitórias do Retribution enquanto ele existir, né? O ideal seja que ele não existe. Então, tipo, eu até que aceitei, sabe? Mas, como eu digo, não vale a pena ter o Mustafa Ali over com esses 3 idiotas de máscara atrás dele. Enfim, Bob Lashley contra The Miz. Sim, estamos aqui de novo. Mas dessa vez acabou, né? Porque o Miz foi pro ringue, daí o Shane falou que ia ser uma Lumberjack match. Aí teve o Miz tentando convencer a galera a deixar ele fugir e tal, mas a verdade é que ele foi completamente esquachado pelo Lashley, como deveria ser, né? Qualquer campeão não deveria ter dificuldade de bater o Miz. Tem muita viúva aí do Miz falando que tinha que ter reinado mais longo. Tinha nada, velho. O Miz, ele não foi construído pra isso. O Miz tava perdendo match pro parceiro lá do Bad Bunny, antes disso tava fazendo Miss TV. Então o Miz não é pra ser campeão mundial. O Miz já foi o primeiro Triple Crown, o primeiro 2 vezes Triple Crown ali, ele já foi reconhecido pela WWE pelo seu trabalho. O Miz deve estar velho também, então tá bom, sabe? Não tem essa. O Lashley squashou o Miz. Tem gente falando, não, deveria ter sido uma match mais para ele. Não devia nada. O Lashley tem que acabar com o Miz, tem que acabar com todo mundo. É isso mesmo, Lashley Nation aqui. Exatamente. E assim, o Miz não ia ser campeão por muito tempo, todo mundo sabia disso. E eu acho que pra ele o que vale é o fato de que ele ganhou o título, sabe? E tá lá na história pra sempre. Ele é 2 vezes campeão mundial, sabe? E ele vai estar no Hall da Fama da WWE sem dúvida nenhuma. A não ser que ele dê uma de Big Show e pule a cerca. Mas acho que isso é muito improvável, até porque o Miz parece ser um cara que gosta muito da WWE, sabe? E até para quem quiser ver depois, o Bob Lashley postou um texto muito bonito no Instagram, onde ele também fala do Miz, sabe? E dá pra ver o quanto o Miz é um cara querido ali no backstage, o quanto ele é um cara que trabalha duro na WWE. Então, tipo, tá tudo bem, sabe? Eu sei que quem é fã do Miz não vai ficar feliz que ele foi campeão por 2 semanas, mas era o que dava pra fazer, tá ligado? É muito mais interessante o Bob Lashley campeão do que o Miz, sabe? Sobre a Lumberjack, mais uma vez, eu acho que é um overbooking que não era necessário, sabe? Faz o Lashley pegar o Miz ali no começo da match e não deixar ele escapar nunca mais, sabe? Eu acho que seria muito mais eficaz do que uma Lumberjack. E fica aqui mais um questionamento, porque o Retribution, que deveria ser contra o sistema, né, que é a grande gimmick deles, foram lá como Lumberjacks porque o Shane mandou, né? Cadelinhas da autoridade aí, embora eram para ser contra o sistema, né? O Retribution nem sequer mais tem razão de ser, né? O que prova a enorme incoerência deles. E também o senhor Braun Strowman, que tinha acabado de ser ferrado pelo Shane, foi lá na, na Lumberjack, né? Cumprindo ali com o seu papel como um grande seguidor da autoridade, né? Então achei que foi bem sem sentido a escolha dos Lumberjacks, porque ficaram ali no ringue, né? Também teve o Matt Riddle que ficou aplaudindo a vitória do Lashley depois de ficar 3 meses lutando com o Lashley pelo título dos Estados Unidos. Então, sei lá, sabe? Mas eu gostei que o Lashley venceu. Acho que eles construíram para esse momento muito importante, né? O Lashley é o terceiro da história da WWE, né? O terceiro negro a ser campeão mundial da WWE, o que é bastante relevante, né? Foi o The Rock o primeiro, depois o Kofi e agora o Lashley. E é muito merecido, sabe? Eu venho dizendo isso sobre o Lashley há muito tempo. É um cara que vem sendo bucado de uma forma genial desde pós-WrestleMania do ano passado, quando ele começou a se aliar com o MVP, e desde então tem sido só acerto com o Lashley, sabe? Os bookings dele são bons, as matches dele são boas, ele estava sendo completamente protegido depois que ele perdeu para o Drew. Ele só foi perder de novo em janeiro para o Matt Riddle, numa match que foi roubada. Então ele está sendo completamente protegido. Esse é o cara que você quer que seja o campeão mundial. Um cara que não perde nunca, sabe? É um cara que é basicamente o cara mais forte do roster, sem dúvida nenhuma.
e aí a gente vai ter provavelmente o Drew McIntyre contra ele na WrestleMania, é uma match até diferente da que a gente viu ano passado, que era um começo desse Bobby Lashley contra o Drew McIntyre, que estava bem na ascensão do seu push, né? Ele tinha acabado de ganhar o Rumble, ganhou o título do Lesnar na Mania, então era o Drew que estava em ascensão e o Lashley que estava começando, né? Agora a gente já tá o Drew McIntyre consolidado e o Lashley lá no topo do Everest continua subindo, sabe? Então eu acho que é uma match bem diferente e bem mais interessante também. Apesar de eu ter gostado daquela match que aconteceu no Payback, se eu não me engano, sei lá, eu não lembro a ordem dos pay-per-views, os pay-per-views são relevantes, que foi no Backlash, que teve a melhor match de todos os tempos lá do Edge com o Randy Orton. Enfim, muito feliz pelo Lashley, muito mesmo. Acho que ele merecia esse momento, né? Desde que ele voltou, foi bucado muito mal em algumas circunstâncias. Depois acertaram ele, e eu acho que esse é o prêmio por tudo que ele tem feito. Eu também não acho que vai ser um reinado grande, infelizmente. Eu adoraria que fosse, sabe? Eu adoraria mesmo que o Hurt Business instaurasse um reinado de dominância no Raw e a gente chegasse lá no Survivor Series do ano passado e tivesse Bobby Lashley contra Roman Reigns e Jey Uso e Jimmy Uso contra Cedric Shelton, com o Paul Heyman contra o MVP nas promos, sabe? Essa é o meu sonho que acontecesse, mas aí eu já acho que eu tô sonhando alto demais, porque tem New Day no Raw aí, que não fica mais de 2 meses sem ser campeão das duplas, e porque eu também acho que o Drew vai recuperar o título na WrestleMania, mas não custa sonhar, né? Estou muito feliz mesmo pelo Bob Lashley. Acho que finalmente a WWE acertou na mosca na escolha do seu campeão indo para a WrestleMania. Muito merecido. Concordo, velho. Só tenho elogios ao Lashley e a gente encerra um Raw muito ruim de uma forma muito boa. Então é isso. Encerramos essa parte do Raw. A gente vai fazer a nossa pausa aqui e voltar para falar do SmackDown, que também teve conclusões interessantes. Então, até já. Estamos de volta para falar do SmackDown. Começa com aquela promo meio cringe do Daniel Bryan. Eu gosto do que ele fala ali, mas a ideia de tudo isso ser baseado naquela história de teste de personalidade, que ele não tinha ambição, eu acho meio idiota, sabe? Tudo bem ele falando que. Eu achei até inteligente ele falando sobre a suposta tag match, que ele ia ter Daniel Bryan e Edge contra Roman e o Jay. E daí o Daniel Bryan simplesmente fala, pô, eu não concordei com isso. Todo mundo achou que eu ia concordar, porque eu sempre vou lá e faço as paradas, mas eu não concordei. O que eu acho interessante pontuar, outra coisa legal que eu acho que ele falou, foi o fato de que, tipo, nas últimas 3 semanas ele lutou mais, nas últimas 4 semanas, ele lutou mais vezes do que o Edge ou o Roman nesse ano, né? Cada um só lutou 3 vezes. Daí, tipo, ele ficou cementando né, ele fechou um negócio que eu achei muito legal, que ele falou que todo mundo quer ver o Roman Reigns contra Edge. Todo mundo quer ver a era da Ruthless Aggression contra a era do Thunderdome. Todo mundo quer ver essa match, menos eu, e eu não tenho problema de estragar isso. Tudo que ele falou ali, eu achei que foi uma belíssima promo antes do Roman e do Jay aparecerem. É, e, e aí, mais uma vez, né, só dizendo que eu achei que é muito tosco isso ser baseado num teste de personalidade que ele fez e que ele não tem ambição. Mas de resto eu achei legal. E aí, tipo, apareceu o Roman falando que todo mundo precisava dele, incluindo o próprio Daniel Bryan, que ele também ama o pro wrestling, porque ele não precisa disso, né? O Roman sempre fala isso. Achei a parte do Roman muito interessante, falou que o Jay precisava dele, o Paul Heyman precisava dele, o Michael Cole precisava dele, todo mundo, o público, inclusive o Daniel. Daí no final o Jay Uso ele fica revoltado, começa a falar alto lá, tenta atacar o Daniel Bryan consegue dar o olé, joga o Jay Uso pra fora, acaba o segmento. Eu gostei do segmento, Lucas. Achei um pouquinho longo demais, que foi uma meia hora. E acho meio bobo essa ideia de ser baseado no teste de personalidade, sabe? Mas todo o resto são coisas que eu imagino que deve passar pela cabeça dos wrestlers e eles não falam, sabe? Eu sou meio contra testes desde o dia que eu fiz um teste de profissão, aqueles que você faz antes de fazer vestibular, e saiu que eu deveria fazer cinema, sabe? Desde então eu sou contrário a qualquer tipo de teste
porque são falsos. Mas, ou então eu poderia ter tido uma carreira de sucesso aí no cinema brasileiro. Nunca saberemos, né? Imagina Mas, teu filme passando no cinema do líder. que é isso? Uma tortura? Mas eu gosto muito do arco Daniel Bryan Roman Reigns, sabe? Eu acho que essa é uma field muito legal que você pode encerrar em um pay-per-view, sabe? E o Daniel Bryan tava meio gaguejando ali em alguns momentos, ele errou algumas linhas na promo, mas não que tenha prejudicado, né? Eu acho que o Daniel Bryan é um cara que tem uma entrega muito boa no que ele fala ali, eu concordo com boa parte do que ele disse, sabe? A questão do. A única coisa que eu não gostei foi ali no começo, enquanto tava meio que uma entrevista com o Michael Cole, e o Michael Cole perguntou: Ah, mas por que que do nada você resolveu ficar aficionado pelo título do Roman? E, na verdade, não é verdade isso que o Daniel Bryan do nada ficou aficionado pelo título, porque desde o começo do ano ele estava meio que viciado em vencer o Royal Rumble, ele só falava disso, então não foi do nada. Sabe? Ele tá pensando no título mundial há um bom tempo, né? O próprio Michael Cole não assiste WWE. Enfim, depois que virou a promo do Bryan, eu achei muito legal. Eu acho que o Daniel Bryan é um daqueles oponentes bastante credíveis que você consegue construir com poucas promos para se tornar um desafiante que você de fato vai olhar a match e falar caramba, né? Embora pareça ser bem óbvio o que vai acontecer no Fastlane, eu acho que é uma feud que seria um desperdício se eles não o fizessem, sabe? Muita gente queria Daniel Bryan contra Roman na WrestleMania, então eu acho que vale a pena você usar isso no Fastlane, né? O Daniel Bryan até chega a mencionar que talvez essa seja a última chance que ele tenha, porque talvez seja a última WrestleMania dele, né? E fiquei triste nesse momento, pelo amor de Deus, não fale isso, Daniel Bryan. Depois veio o Roman, também gosto muito da promo do Roman. Continuo, tirando semana passada, que eu achei que foi meio esquisito a participação do Roman, ele continua invicto, né, nesses segmentos. Eu acho muito interessante ali a colocação dele. Depois veio o Jey Uso, né, para promover a match que teria mais tarde na Steel Cage com o Daniel Bryan. E aí ele vai atacar o Daniel Bryan de novo, igual ele fez semana passada. Dessa vez o Daniel Bryan estava pronto. E o que eu gostei mais foi que depois que o Bryan jogou o Jey Uso fora do ringue, o Roman não atacou ele, sabe? O Roman simplesmente ficou olhando. E essa encarada eu acho incrível, sabe? Quando o Wrestler ele não precisa te atacar, sabe? Ele encerra o segmento só te olhando, sabe? Meio que uma cara de desprezo ali. Gostei demais ali desse final dos dois se encarando. Já tô completamente hypado pra match que eles vão ter no Fastlane, já dando spoiler aí do final do show, todo mundo já deve ter assistido mesmo. E principalmente porque essa semana eu tive a oportunidade de reassistir a match de 2015, Daniel Bryan contra Roman Reigns. Os Fastlanes estão de graça lá na WWE de graça, mas Essa também match tá no YouTube até. sim, foi postado hoje à tarde no YouTube, Roman contra Daniel Bryan, e essa match é incrível, sabe? Eu lembrava que ela tinha sido boa, e eu reassisti e me convenci que ela foi melhor ainda do que eu lembrava. Então tô muito animado para essa match aí no Fastlane. Enfim, seguimos, daí a gente começa a desandar porque o Sami Zayn, os Street Profits estão no ringue, o Sami Zayn vem dizer que eles têm uma tag match com o Corbin aparece puto, porque assim, eu concordei com eles tendo uma tag match semana passada, mas não acho que tem que virar tag. Porque são dois caras ali que começam a falar, eles não combinam, vão ficar brigando, vai ser aquela clichêsada e não vai levar em nada. E daí meio que eles no final combinaram de que cada um ia enfrentar o outro numa match. O King Corbin vence o Montesford numa match curta, mas que eu gostei. Eu Sim. acho que o Montesford tem muita qualidade individual, né? Ganhou com a distração do Sami Zayn. Depois o Corbin cagou pro Sami Zayn e ele perdeu pro Angelo Dawkins. É isso. Eu também não gosto desse arco aí do Sami com o Corbin, eu acho bobagem. Principalmente perto de WrestleMania, sabe? Eu acho que eles poderiam estar fazendo coisa mais interessante com ambos. Sobre os Street Profits, sabe? Eles continuam falando que eles vão ter uma rematch pelo título das duplas, né? Embora a WWE tenha banido rematches, né? Rematch automática, eles continuam falando que eles têm. E assim, eu entendo eles terem uma match, porque eles foram campeões dominantes, né? Eu acho que teve até um segmento em que a Sônia disse isso pra eles um tempo atrás, né? Que eles receberiam uma rematch porque eram campeões dominantes.
que essa rematch, então, tem que acontecer logo, sabe? Porque já faz quanto tempo que eles perderam o título, né? E cadê a rematch, sabe? Eu acho que o título das duplas do SmackDown tem que ir para os Usos, mas o Jimmy não volta nunca, né? Eu quero muito ver o Roman campeão com os Usos campeões das duplas. Eu acho que esse é um momento, um, um ritmo muito legal que a gente vai ter pós-WrestleMania ali. Mas o Jimmy Uso, que era para voltar em janeiro, já tá em março e ele não volta, sabe? Então vai se ferrar aí Jimmy Uso com a sua lesão na perna. A match do Corbin com o Montesfort foi legal, rápida, mas legal, né? E assim como uma outra match que teve mais tarde, eu também achei rápida, mas legal. E, enfim, o Corbin vence com o End of Days, que talvez seja o move mais protegido da WWE, né? Qual foi o último kick-out de End of Days que teve? Talvez o Roman deve ter dado um kick-out do End of Days lá na Field Eterna que ele teve com o Corbin. Mas tirando isso, é um finisher muito protegido, sabe? Eu acho isso legal, eu adoro isso, na verdade, porque dá aquela impressão de que, não, bateu o finisher já era, ninguém dá kick-out do End of Days. Eu acho isso muito legal, além de ser um finisher muito bom. Então, legal a parte do Corbin com o Angelo Dawkins. Depois vira aquela confusão ali do Semi. O Dawkins joga o Semi no Corbin e o Corbin fica puto com o Semi, sabe? Até parece que ele não viu que foi o Dawkins que jogou ele em cima, e aí o Corbin vai pro backstage. Eu até achei engraçado quando, depois que a match acabou, que o Sami falou que agora o Corbin era obrigado a ajudar ele, porque ele tinha basicamente entregado a match pro Corbin. Achei isso bem engraçado. Mas depois o Sami contra o Angelo Dawkins não foi nada demais. Aquele move que é meio que um neck breaker ali giratório que o Dawkins faz é bem legal. E aí o Sami perde por distração, né? Que é o jeito que eu mais odeio de acabar uma match, que é por distração com roll-up, né? É a maneira que a WWE provavelmente mais usa e a mais chata de todas. Então, cada um venceu uma, não sei quem que ganha nada com isso, e depois o Sami atacou um dos documentários dele lá, né? Sem sentido nenhum. Cara, esse documentário do Semi precisa sair. Pelo amor. Enfim, depois a gente tem uma match que foi curta e que eu gostei. Que foi o Dominic contra o Chad Gable ali, né? Muito Era bom. uma match que tava boa, o Dominic tava conseguindo manter o ritmo ali junto com o Chad Gable, tomou um Tiger Suplex, deu kick out direitinho, e daí meio que no final o Dominic ganha meio que num pin super aleatório ali. Foi uma match rápida, eu imagino que a WWE não quer colocar o Dominic em matches longas ainda, o que eu entendo. Não sei se numa match singles assim ele conseguiria continuar se mantendo nesse ringue. O que me chamou a atenção foi que depois o Rey Mysterio já partiu pra ignorância em cima do Oates, deu um dropkick nele lá. Os Mysterios não são face, essa que é a verdade. Só não vê quem não quer, aí ele pega, vai embora junto com o Dominic. Mas assim, Dominic se mostrando promissor aí, né? Eu acho que ele devia mandar pro NXT, mas isso é pessoal meu. Boa match, né? O Chad Gable é muito bom, velho. É até uma pena como eles usam pouco ele. Ele é muito rápido em transição de submissão pra move. E ele é muito bom mesmo, sabe? Sinceramente, eu acho que ele deveria ser campeão mundial. Mas enfim, tá aí lutando com o Dominic, né? E o Dominic também tem o seu mérito ali na match, sabe? Eu acho que foi um sprint ali de. Acho que a match não teve nem 5 minutos, mas foi muito legal. Foi um like-out o tempo todo, a match rápido, não teve aquelas enormes pausas típicas de matches do Randy Orton, onde a gente fica 5 minutos com ninguém fazendo nada. É uma match rápida, divertida ali, com várias transições legais, que eu gostaria que tivesse sido mais longa, inclusive, porque foi tão legal que quando acabou eu fiquei com um sentimento de que queria mais, sabe? Uma pena. Gostaria que tivesse sido mais rápida não, mais longa. E depois o Rey Mysterio foi lá e atacou o Oates, né? Jogou ele na mesa dos comentaristas, prolongando essa feud chatíssima entre a família Mysterio e o Oates e o Chad Gable. Exatamente. Foi sem Aliás, sentido, né? a família Mysterio tem histórico de feudes ruins, hein? Não me lembro de uma feud boa que eles tiveram. A do Seth, ok.
sabe? Era até legal no começo, mas depois ficou completamente arrastado com aquela história da Lia e do Murphy, sabe? A Então, Field a foi boa partir. enquanto tava no Raw, né? Que é verdade. Olha só que frase que inacreditável que você acabou de dizer. Era bom enquanto estava no Raw. Mas é verdade, vai dizer que não. Ah, sei lá, sabe? Eu não gosto da família Mysterio, sabe? Eu acho que o Rey Mysterio é muito bom, o Dominic é promissor, mas essa feud aí de pai e filho não é legal, sabe? Parece que não encaixa com ninguém. Enfim. Mas se você não gosta dos Mysterios, você certamente gosta do Seth Rollins, que foi dar uma entrevista, né? Falar sobre o Cesaro, né? A feud dele atualmente, com um belíssimo terno rosa. Seth Rollins, me diz onde você comprou isso, pelo amor de Deus. E do nada aparece o Murphy, né? Que supostamente tinha tornado face, tava lá na lua de mel com a Laia, já não apareceu há algum tempo. Parece que a cabeça dele tava um pouquinho mais pesada ali, porque ele mandou pro Seth Rollins, posso cuidar do Cesaro pra você, e o Seth Rollins só mandou ele embora, como deveria ser, né? Não é de se esquecer tudo o que aconteceu. Para mim não faz sentido nenhum o Murphy querer ajudar o Seth Rollins agora. Não tem background, eles tiveram uma feud baseada nisso, não faz sentido. Não faz o menor sentido, né? Eles já tinham se separado, né? E o Seth tentou recrutar o Murphy de novo várias vezes e ele preferiu ficar com a família Mysterio, né? E aí do nada ele volta sem a Alaia, né? Aparentemente ele descobriu acessando o Instagram dela que ela tem outro namorado, né? Deve ter sido um baque aí enorme pro nosso querido Murphy. E aí voltou pro Seth, né? Todas voltam, né? Não diria aquela frase de um lendário. Sei lá o que eu tô falando. Enfim, não faz sentido, né? Murphy e Seth acabou e parece que a WWE não superou, não tinha nada melhor pra fazer com o Murphy e falou: ah, aparece lá com o Seth, ninguém vai ligar. Exatamente. Mas, enfim. Vamos pra saga de Reginald então? Porque dá pra fazer um curta até da saga do Reginald é, nesse, nesse SmackDown, né? Porque a gente pensou que a gente ia conseguir se livrar dele. Porque a Carmela, né, que não é burra, assiste os shows, ela pensou, você me traiu, ficou obcecado pela Sasha Banks, tá demitido. Daí, todo mundo ficou feliz que achou que ia se livrar do Reginald, não é mesmo, Lucas? Ah, sim. Na verdade, não, né? Eu já imaginava que ele ia voltar aí com essa história de estar apaixonado pela Sasha, mas pelo menos foi um move inteligente por parte da Carmela, sabe? Ah, você tá pro lado de lá, então você que se dane. E demitiu o Reginald, né? Então, se ele tá demitido, o que ele tá fazendo no show? Né? É A verdade. outra pessoa contratou ele porque ele estava lá porque ele era contratado da Carmela. Agora que ele foi demitido, ele deveria ser expulso do Performance Center. Performance Center não, do Tropicana Field. Mas enfim. Exatamente. Daí a gente teve o combate para continuar a saga de Reginald entre Bianca Belair e Shayna, que até Que eu teve não umas assisti. galhofas ali no meio do ringue, assim, tipo. Mas as interferências, o que aconteceu fora do ringue não refletiu no combate, e o combate foi bom, sabe? Foi o que a gente esperava de um combate semanal entre Shayna e Bianca, sabe? Duas superestrelas incríveis, duas estrelas, cada uma mostrando a sua força, né? A Bianca carregar a Shayna no Kirifuda Clutch, terminando o combate com o KOD. Meio que ela reverteu o Kirifuda Clutch pro KOD. Foi bonito, cara. E assim, a match foi exatamente o que a gente queria. A gente pensou, não, o Reginald vai interromper, a Sasha vai atrapalhar, a Naya vai ajudar, mas não teve interferência, foi um bom combate entre as duas. Você deveria ter visto, de verdade, porque não teve nenhuma baboseira que a gente imaginava. Eu não vi em forma de protesto contra essa field da. Infelizmente, da Naya e da Shayna contra a Sasha e a Bianca. Né? É o que eu disse lá durante o podcast do Ross, sabe? Até quando eu achava que era impossível a WWE errar uma construção para WrestleMania, eles me voltam e me surpreendem errando. Porque parecia que Sasha Banks contra Bianca era tão fácil, tão simples de ser bucado para ser incrível na WrestleMania, e parece que a WWE se esforça cada vez mais para match ser secundária. Porque essa construção ela é inexplicável, sabe? Elas vão ter duas chances pelo título das duplas sem qualquer merecimento, Sem sabe? ser Elas, dupla.
elas não merecem essa chance pelo título, sabe? E aí o senhor Adam Pearce no backstage fala que não, foi bucado isso e supera, tá ligado? Não faz nenhum sentido. Eu já sei o que vai acontecer na match. Vão turnar a Sasha Hill em cima da Bianca, porque eles querem fazer Hill contra Face. Mas por que não fizeram isso no Elimination Chamber, então? A gente vai custar o título às duplas, duas feuds, duas matches em pay-per-views completamente significantes. Com duas estrelas que não são rivais, que não são tag, e consequentemente você vai pinar a campeã e a desafiante, ou a desafiante, pelo seu título principal na WrestleMania, em dois pay-per-views seguidos. Ou a Sasha Banks vai ser pinada duas vezes seguidas, ou cada uma vai ser pinada uma vez. Porque elas não vão ganhar esse título. Então parece só uma enorme idiotice que só a WWE conseguiria bucar. E obviamente tinha que ter o Reginald envolvido, que não tem nada a ver com essa feud, que não tem nada a ver com esse momento. E tá lá, enfiado na storyline. Então eu fico muito decepcionado com essas decisões de booking, sabe? Por isso que eu não assisti a match, sabe? Embora Bianca e Shayna são as minhas duas superstars da divisão feminina preferidas, o booking é simplesmente lamentável, sabe? Essa match no Fastlane é inexplicável. Eu não vou assistir essa match. Já o meu protesto vai seguir rumo ao Fastlane. Quando for Nia Jax e Shayna contra Sasha e Bianca, eu vou minimizar a aba do pay-per-view e vou ficar jogando Clash Royale. Olha. Enfim, mas fechando a saga de Reginald, ele já tinha arrumado suas coisas, estava indo embora. Daí meio que ele começou, aí encontrou a Shayna e a Naya, a Shayna deu uma intimidada nele, falando que queria briga, e daí a Naya parou ela, mas não precisa disso, eu gosto um pouquinho dele. Cara, é o famoso bolinho, né? Aquele bolinho que a gente adora. Por que não misturar a Naya e Shayna com o Reginald e fazer aquele bolinho delicioso de feudos ruins, de coisas Cara, desnecessárias? eu não consigo lembrar, mas no Raw tinha uma storyline parecida que a Nia Jax era apaixonada por alguém. Eu não lembro quem que era. Cara, uma vez ela recebeu uma flor do Garza. E daí, tipo, mas ficou só nisso, tá ligado? Eu A acho que Nia não Jax, era. na verdade, que cai na vila o peixe fuzila, cara. Eu acho que não era caiu na Vila Peixe Fuzila, mas eu acho que não era o Garza. Eu tenho certeza que teve uma storyline gigantesca em que a Nia Jax era apaixonada por alguém no Raw e eu não consigo me lembrar quem era. É lamentável essa minha falta de memória, mas eu tenho certeza absoluta que era isso e era horrível, sabe? Então, e não era o Garza. Era o Enzo Amore, não era? Exatamente, era o Enzo Amore. Quando ele era campeão da divisão Cruiserweight. Exatamente. Nossa senhora, Dark Times. Eu tive que pesquisar aqui, porque eu obviamente não lembrava também. Mas temos VAR aqui. Enfim. Agora a gente tem Cesaro contra Murphy pra comentar. Que Muito eu acho rápido. que muito rápido, né? Tinha muito talento, poderia ter levado mais tempo, poderia não ter feito o combate da Bianca com a Shayna, embora tenha gostado. Poderia não ter feito um monte de coisa, mas enfim. Acontece que o combate foi rápido, foi ok, os dois são bons. Mas o que o mais interessante desse combate para mim foi o Seth Rollins nos comentários, sabe? Porque ele falava que ele veio ali presenciar o Cesaro, até porque né, ele ainda tá meio magoado com o Murphy. E daí, tipo, na hora que o Cesaro começou a fazer o swing por muito tempo, o Seth Rollins ficou falando como isso era uma afronta a ele. Ele ficou vendendo a Whey pros comentaristas. Assim, os comentários do Seth foram mais importantes que a match. E também teve nada demais, sabe? Poderia ter sido muito boa, mas não teve nada demais. O Murphy dá tap-out pro Sharpshooter, e daí o Seth Rollins fica aplaudindo. Isso é mais combustível para a feud do Cesaro contra o Seth, né? Acho que das formas que a WWE tá levando certas feudas, é bem válido fazer isso. É muito rápida a match, né? Poderia ter sido aproveitado de uma forma muito melhor. Eu gosto que o Cesaro continua vencendo. Eu gosto que ele vence com o Sharpshooter, né? Eles estão começando a vender mais esse move dele como um finisher mesmo. É legal isso, mas muito rápido, sabe? A gente nem teve de fato Cesaro contra Murphy, foi quase um squash, sabe? E o Michael Cole também boteou, porque ele narrou o tap out bem antes do Murphy bater de fato.
Então foi boteado até a narração, sabe? E depois o Seth Rollins aplaudiu, né? Ele não gosta do Murphy, então ok. Ele tá ainda tentando recrutar o Cesaro, então também ok. Mas acho que tá muito claro que eles vão ter essa match, né? Agora eu não sei se no Fastlane ou na WrestleMania, né? Eu fico com essa dúvida. O Fastlane é daqui a 2 semanas, então ainda pode ser que eles façam no Fastlane e aí na WrestleMania seja uma outra coisa. Ou então eles vão guardar de fato essa match pra WrestleMania. O que eu acho que também seria uma boa ideia, sabe? Ali para um mid-card, uma match que tem muito talento, né? Seria a primeira match singles do Cesaro numa WrestleMania, acho que seria bem legal para ele. Além de ser uma match interessante de mid-card, né? A gente já falou várias vezes durante o podcast que por ser uma WrestleMania de 2 noites, a gente vai precisar de match para comer tempo no meio do show. Eu acho que poucas opções seriam tão boas quanto o Cesaro contra Seth Rollins. Cara, mas já é aquela coisa, né? Isso são o quê? Umas 5 semanas pra WrestleMania? A Ah, WWE bem não vai mais. conseguir manter É, isso por mais de 5 semanas, sabe? Tem que acontecer alguma coisa do tipo o Seth Rollins atacar o Cesaro e ele ficar fora, alguma coisa do gênero. Porque a senão a WWE não vai WrestleMania, conseguir fazer. a WrestleMania, se eu não me engano, é na primeira semana de abril, alguma coisa assim. Então seria mais um mês aí dessa feud. Agora, né? Vamos falar da coisa pra mim que é mais inconclusiva, né? Inclusive, a thumb desse podcast vai ser uma montagem que eu vou fazer do combate do WrestleMania Apollo Crews contra Hulk Hogan, que é o Real American contra o Real African American. Porque, cara, transformaram o Apollo Crews no Michael B. Jordan lá do filme do Pantera Negra, sabe? Transformaram ele no Killmonger. Foi isso, tipo, ele entrou junto com os militares ali, sei lá, com uma lança feita nas coxas, né? Deram tanta atenção à lança dele quanto a WWE dá atenção ao Apollo, né? E ele faz uma promo ali, a promo até que legal. Acho meio clichê essas coisas, tipo Real African American, ele falando que esse é o Apollo Crews real, que contava histórias sobre a Nigéria, porque ele desenvolveu um sotaque também meio do nada, né? Não é como se ele já tivesse isso. Viu ele promando várias vezes, ele não tem esse sotaque. E agora do nada tem um sotaque nigeriano ali, que pelo menos para mim, assim, de ouvido, não, vai pegar mal se eu falar isso, mas enfim, acontece que eu não entendi, tipo, o Apollo Crews ele fez esse heel turn basicamente porque ele é nigeriano, é descendente de nigeriano. Eu não entendo muito bem, mas tá aí a nova gimmick do Real African American, que aparentemente virou chefe de milícia do nada, né? Que arranjou os militares ali. E eu disse que o Big E vai voltar semana que vem e que ele quer enfrentar que ele sabe que o Big E tá assistindo e que ele quer enfrentar o Big E pelo Intercontinental. Vamos ver o que vai surgir daí, né, cara? Mas é meio inconclusivo. Não sei se a WWE tem o booking pra fazer do Apollo Crews uma coisa relevante, até porque com um novo personagem, faria sentido pro Apollo Crews manter ele se ele ganhar do Big E, né? Sei lá, da WWE é maluca. Não entendi os militares ali, né? Ele sendo, sei lá, acompanhado ali pelos militares do país dele, provavelmente, né? E tava feudando ali, ao mesmo tempo que feudava com o Big E, ele também tava feudando com o John Cena, né? Porque tava com uma pá na mão, né? E a pá, a gente sabe que é o acessório clássico do John Cena, né? A pá de enterrar os talentos. E sei lá, sabe? Aquela lança ali tava muito, muito jogada, né? Tava nerfada, né? Lembrando do podcast da semana passada, aquela lança tava bem nerfada e tava com a artilharia militar ali pronto também pro resgate, né? Eu não sei, eu confesso que eu não faço a menor ideia. Eu acho que o Apollo Crews é até interessante, eu acho que ele melhorou demais em questão de promo. Eu gostei da promo dele que ele fez, tanto semana passada quanto essa semana. Mas eu não sei pra onde esse personagem vai, sabe? Principalmente com essa história de Real African American. E eu acho que a WWE pode acabar indo pra uma feud até meio insensível, de certa forma, sabe? Mas não sei. Eu acho que ele não vai ganhar do Big E. E eu acho que essa gimmick nova aí, ela não vai durar muito também não, sabe? Porque é perder pro Big E pra onde, né? Parece pouquíssimo sentido, né?
E, enfim, eu realmente estou muito confuso com essa decisão, com esse novo Apollo Crews, que é Rio simplesmente porque virou nigeriano, né? Aparentemente. E mudou de atitude também, né? Vamos ver. Essa match com o Big E que vai voltar semana que vem, segundo um hype promo apareceu lá. E provavelmente no Fastlane a gente vai ver Big E contra Apollo. Não faço a menor ideia do que esperar, além do Big E reter. And a real and American. Aí dá pra fazer When it Apollo comes Crews contra crashing down and Axelmania. it hurts inside. Dá pra fazer Apollo Crews contra Axelmania. Olha só. Uma É, coisa a gente precisa dizer aqui, eu sei que o nosso podcast aqui é contra o Hulk Hogan, e com todo o direito que nós temos, todas as pessoas do bem deveriam ser contra o Hulk Hogan, mas não podemos negar que a theme song dele era muito legal, né? Eu pelo é menos acho verdade. que o When It Comes Crashing Down é genial, é uma das melhores themes de todos os tempos. É verdade. A única coisa boa do Hulk Hogan era a Team Song, né? Sim. É, enfim. A gente tem um segmento super aleatório com a Bailey. Nem sei se vale a pena comentar. Ela lendo tweets, Eu whatever. só fico um pouco preocupado que a gente tá num Road to WrestleMania aí e aparentemente não tem nada pra Bayley, né? Porque a Sasha e a Bianca estão na field própria e não tem mais ninguém na divisão feminina do SmackDown a não ser a Natália e a Tamina, né? E aí o que você vai fazer com Natália e Tamina? Então eu acho que a gente tá caminhando pra Bayley não ter match na WrestleMania, o que eu acharia muito triste considerando o ano passado que ela teve, que foi incrível, né? De ir para aquele reinado recorde para sequer ter uma match na WrestleMania, acho que seria bem triste. Ah, cara, sabe o que eu acho que pode enfrentar a Bailey na WrestleMania para sua alegria? Quem? Mickey James. Mickey James. A Mickie James está no SmackDown? Eu nem sabia Cara, a disso. Mickey James, ninguém sabe que ela tá. Ela apareceu no Raw Legends já sendo cotada como lenda, então acho que ela já tá além desse conceito. Eu continuo achando que a Mickie James é muito boa no ringue contra os haters, mas sei lá. Eu acho que Mick James contra a Bayley seria legal ali pro meio do card da WrestleMania, se dá do tempo e se deixarem a Mick James lutar, igual eu sei que ela sabe. Mas não sei não, eu acho que a Bayley É vai mais pra uma. provável que eles façam aquela Battle Royale lá da Queens, Battle Exatamente, Royale com a Bailey. exatamente. Sabe o que fazer na WrestleMania? Tá aqui em Battle Royale. Assim. E aí, antes da Steel Cage Match, teve uma entrevista do Jey Uso que o Daniel Bryan atacou ele. Daí é aquela coisa, né? Eu acho que a ideia da WWE é fazer pensar, será que o Daniel Bryan tá fazendo um heel turn pra dar aquela dúvida de que vai ser Edge contra Daniel Bryan ou contra Roman, sabe? Sei. Eu concordo. Eu acho que abrir a possibilidade da Triple Threat é até interessante, né, pra gente que tava com uma match praticamente confirmada, mas eu acho que a chance disso se tornar realidade é mínima, sabe? Eu acho que Edge contra Roman é a match pronta, sabe? Tendo a você tentar tornar ele heel, assim, em tese, para acrescentar o elemento de será que eles vão fazer uma Triple Threat na WrestleMania? Mas eu acho que a chance de se tornar realidade é muito pequena. Principalmente porque o Daniel Bryan, ele é um face, sabe? Eu acho que a gente já tentou ele heel lá com o Daniel Bryan vegano e não funcionou, né? Você adorava o Daniel Bryan vegano, É, parou? é verdade, eu gostava, mas assim, eu acho que o público em geral não gostava, sabe? Então, tipo, eu tô deixando a minha opinião de lado. Mas eu achava o Daniel Bryan vegano um personagem interessante. Mas eu acho que o Daniel Bryan Face é o melhor das opções. E também não faz sentido a gente ter o retorno do Daniel Bryan vegano pra falar com o Ed com o Raw, né? Mas eu entendo a tentativa, sabe? De querer criar a dúvida de que vai acontecer essa match na WrestleMania, quando na verdade eu acho que Ed e Roman é o pacote pronto que eles já têm. Mas como eu disse, eu acho a ideia de Daniel Bryan no Road to WrestleMania muito interessante. Cara, eu acho que tinha que reviver aquela ideia da tag do Daniel Bryan e do Kevin Owens, sabe? Daí, Que eles inventaram do nada e esqueceram uma semana depois. é verdade. Daí imagina, sei lá, se eles conseguem pegar esse título. Se o Jimmy Uso volta, consegue pegar o título no Fastlane, na WrestleMania tem The Usos contra Daniel Bryan e Kevin Owens. Ia ser do caralho. Mas não vai rolar, né?
Não custa sonhar. É... Aí, antes da match, tinha muito tempo pra Steel Cage Match. Eu comentei com você, acho que tem muito tempo aí pra isso. Daí eles começam a meter o Corey Graves pra falar da Steel Cage Match como se não tivesse acontecido uma Steel Cage Match, sei lá, 3 semanas atrás do Roman contra o Kevin Owens, Nunca na sabe? história. Achei idiota, tipo, um pedaço dos dois vai ficar nessa jaula de aço. E daí ele chegou nos comentários depois, chegou, nossa, a energia é muito tensa, eu senti só de estar lá dentro. Muito tosco, sabe? Podiam ter enrolado de outra forma. Muito tosco, não funcionou. O Corey Graves, ele é um bom comentário na hora de comentar, mas quando ele quer vender as coisas, ele é péssimo. Concordo. Acho que foi perda de tempo essa boa parte que eles basicamente enrolaram ali, promovendo uma match que acontece dia sim, dia não, né? Bizarro. Mas a Steel Cage Match foi muito boa. Eu mesmo não tava afim de assistir. Já tava abrindo um joguinho lá no celular. Não é o Clash Royale, infelizmente. Devia voltar a jogar A Clash Royale. Clash Royale é legal. Mas só perco. Free Enfim, Fire, né? Free Fire eu nem falei. Que eu gosto de Free Fire é você. Que isso? Mas. Enfim, a match foi muito boa, sabe? Os dois souberam utilizar a Cage. Souberam utilizar o Roman também, que tava do lado de fora, né? Que uma hora o Jay deu uma prensada no Daniel Bryan e daí o Roman deu umas poucas e boas ali pra ele. A única coisa que eu acho muito idiota a ideia de que os juízes podem abrir a porta da jaula, sabe? Por que não deixa aberto já? Ou senão, tipo, por que tem uma jaula se você pode só sair pela porta? Eu acho meio idiota isso. E eles usaram isso bastante na match, que faz sentido, né? Já que tem a regra, eu vou tentar pela maneira mais fácil. Pra que eu vou ficar escalando o negócio se se eu posso só sair pela porta, né? Mas Daniel, muito legal, eles utilizaram bastante a corda. Tinha umas horas que o Daniel Bryan jogava o Jey Uso pra cima, e aí tipo, ele tentava fugir, e daí tipo, os dois mesmo em ringue, teve uma hora que os dois subiram em cima da cage, daí caíram de novo. Aí no final o Daniel Bryan acaba vencendo por submissão com o Yaslock, né? Mas foi um combate muito bom. A gente viu esse combate várias vezes, eu acho que esse foi o melhor disparado em relação aos outros Daniel Bryan contra Jey Uso. Eu só penso que eles poderiam já ter feito Steel Cage Match semana passada, já ter resolvido isso, sabe? Mas de resto eu adorei o combate, sim. Muito bom. Muito bom, excelente encerramento de show. Vários moves legais. Teve o Samoa Drop de cima da top rope. Teve aquele move que o Daniel Bryan tem adotado, que é fazer o Butterfly Suplex da terceira corda e puxar direto no Yes Lock, que é uma transição também muito bonita. Gostei dos dois super kicks que teve, né? Eu acho que o Jey Uso é um excelente, muito bom em dar super kick, né? E, aliás, tem uma curiosidade que a WWE essa semana baniu a regra, criou uma regra de que os superstars não podem mais bater na própria perna enquanto estiverem dando super kick, né? Porque eu não sei se alguém já reparou, mas isso acontece muito durante as matches, os Sim, wrestlers é batem pra fazer o para dar barulho, o né? efeito, para dar o som de que foi na cara e fez aquele super eco. No NXT isso acontece direto, só ver qualquer match do Adam Cole, qualquer super kick dele, se você reparar, ele dá um tapa na perna enquanto acerta. E aparentemente a WWE baniu isso, não pode mais fazer isso, senão você é multado. É, sei lá, tem certas decisões da WWE que eu não A entendo. crise chegou na WWE, né, cara? Precisam de dinheiro, vamos montar os wrestlers. Vamos taxar, né? Essa é a taxa da WWE, né? É o imposto da WWE. Inclusive, já que a gente tocou no sistema de dinheiro, saiu um report que em 2020, com a pandemia, a WWE fez mais dinheiro do que em 2019. Eu não entendi isso. Sei lá, né? Provavelmente é os acordos de televisão que eles têm, né? Que são bem bufados. E eles também venderam a WWE Network, né? Pro Peacock lá dos Estados Unidos, então provavelmente isso tudo entrou na conta aí. Talvez seja mais Ó, eu lucrativo. acho que eu sei qual que é, porque eles não deram contrato pro Brock Lesnar. Aí sobrou muito dinheiro. Talvez seja isso também, porque o Brock Lesnar recebe muito. Não podemos esquecer disso, é uma boa fatia ali do faturamento vai pro Lesnar, para ele lutar 4 vezes por ano. Enfim, voltando aqui pro Daniel Bryan depois desse parênteses,
Excelente match e gostei muito dos dois super kicks, sabe? Principalmente o segundo, sabe? Eu acho que o segundo foi muito. O primeiro foi em cima da corda lá, que eles estavam nas cordas e o Jay acertou o super kick. E o segundo foi muito legal porque a câmera estava muito bem posicionada, sabe? Isso é uma coisa que não dá pra se falar da WWE toda hora, porque eles são péssimos com câmeras. Mas dessa vez não, a câmera estava muito bem posicionada, meio que no ângulo de baixo, assim, de fora da cage. E o super kick pareceu incrível daquele ângulo, né? Então foi muito bem filmado, parabéns para a WWE. Gostei muito do final, quando o Yes Lock, né? E o Jey Uso consegue chegar na corda, só que aí o juiz lembra que não tem desqualificação nessa match, então não tem rope break, né? Então não importa você encostar na corda. E achei que foi muito maneiro mesmo o visual do Daniel Bryan puxando o Yes Lock, o Jay com a mão na corda, não batendo tap out, e aí, enfim, ele desiste, sabe? Eu acho que foi uma derrota em que ele sai muito bem, né? E o Daniel Bryan vence e vai enfrentar o Roman no Fastlane, como eu já falei bastante, hypo muito essa match, acho que vai ser incrível, né? E o show termina com o Daniel Bryan fazendo yes pro Thunderdome, enquanto o Roman observa da sua cadeira, né, com cara de desprezo. Genial, eu gosto muito de tudo isso e acho que a match deles no Fastlane vai ser muito boa. Cara, a semana foi o famoso sanduíche, né? Que a gente chegou a comentar quando a gente analisou um pay-per-view, não lembro, acho que foi o Hell in a Cell. Que inclusive a análise não está no canal porque copyright. A gente fez analisando o Twitter da WWE. Que o pão foi sensacional, aquele pão italiano, 3 queijos, maravilhoso, mas o Amo. recheio foi meio questionável, sabe? Enfim. Lucas, como é que tá a sua inspiração hoje? Tá inspirado hoje? Então, né, sei lá, sabe? Eu sei que o Mansur lutou de novo, né, no 205 Live, aparentemente ele voltou a lutar full time aí pro desespero do roster. E enfrentou o Kurt Stallion, né? Que é um cara que estava aparecendo até no NXT. Eu nem sei o que deu essa match, apesar de ser, né, até uma Óbvio. bobagem minha, né, e ingenuidade minha, e imaginar que tenha sido qualquer outro resultado que não uma vitória do Mansur. Mas eu nem vi o que aconteceu, eu só vi que ele lutou porque apareceu lá no Twitter para mim, né? E não sei, o momento Mansur tem estado danificado nas últimas semanas, né? As inspirações estão fugindo, sabe? É o Mas fica suspeito aí, que o Mansur esqueceu de pagar. talvez não tenha caído o Pix, né? Talvez não tenha caído o Pix ainda, e o momento Mansur esteja numa decadente, né? Mas enfim, ele venceu aí o Kurt Stallion, eu imagino que ele tenha vencido. Venceu, venceu. Então, claro que venceu, né? Ele não Claro perde que nunca venceu, o Mansur, pô. no 205 Live, ele não perde nunca, né? E segue aí com a sua streak de vitórias e vitórias e vitórias no 205 Live. E o Mansur Movement continua running wild? Ponto de interrogação, hein? Olha só o cliffhanger aí. Próximos capítulos aí, vamos ver o que será do futuro do momento Mansur, hein? Que vive uma crise no momento. Exato. Tem racha no elenco, o Pix não caiu ainda. Mas enfim, tamo aí logo, hoje, né? Vocês estão vendo isso aqui segunda. Provavelmente deve ter uma live do Revolution, a não ser, sei lá, que minha internet caia, e aí acho que não vale tanto esforço assim assistir a EW. Quer falar um pouquinho do pay-per-view de domingo antes da gente acabar, Lucas? Tá esperando? O que é legal? Sim, posso falar. Tem algumas expectativas boas, apesar de que a galera vai escutar, já vai ter acontecido, Não, eu né? vou fazer um corte, eu posso amanhã de manhã. Ok. Eu tenho boas expectativas para esse pay-per-view porque são bastante matches, né? E o Revolution do ano passado foi um dos melhores pay-per-views que eu assisti. Claro, tinha Crown ainda, então uma diferença enorme, mas teve a match do Adam Page e do Kenny Omega contra os Young Bucks, que foi uma das melhores matches do ano, né? Mais de 5 estrelas lá no ranking do Meltzer, acho que foi 5,5. Sei lá, ele já flopou esse ranking aí depois que deu pra dar matches acima de 5 estrelas. Cara, eu parei de respeitar o Meltzer no momento que ele deu rate no câncer do Roman Reigns. Que ele falou que o amigo dele tinha câncer de verdade, não câncer Roman Reigns. É, ele é meio babaca, eu já reparei isso várias vezes também. E o ranking das estrelas eu achava muito legal, mas daí ele resolveu que dá para dar mais de 5 estrelas e o ranking ficou completamente desregulado.
Mas tem coisas interessantes pra gente ver nesse pay-per-view, porque vai ser a primeira match do Sting na AEW. E o Sting, que já tem os seus 50 e não sei quantos anos, e um pescoço quebrado, vai lutar com o Darby Allin contra o. Agora me fugiu o nome. O Brian Cage e o Rick Starks, né? Acho que vai ser uma match cinematográfica, né? É uma match street fight, então eu acho que eles vão fazer o Sting lutar no ringue, porque o perigo de ele morrer lá com qualquer movie é muito grande. Então eu acho que vai ser cinematográfica essa match. Mas não deixa de ser curioso a gente ver a match do Sting, né? Depois de tanto tempo. Acho que a última match que ele teve foi aquela contra o Seth Rollins, né? Na WWE, onde ele perdeu e lesionou o pescoço. Além disso, a gente vai ter uma match interessante pelo título das duplas, que é os Young Bucks contra o Jericho e o MJF, que é uma tag muito engraçada que eles criaram do Inner Circle, né? Também uma match interessante que, assim, embora seja um pouco previsível para mim, eu acho que os Bucks vão reter. É uma match que tem o Chris Jericho ali, sabe? Então sempre é capaz da AEW partir pro Chris Jericho ganhando, sabe? O card é forte, sabe? A match da divisão feminina é mais ou menos, sabe? A AEW tem um grande problema em bucar a divisão feminina. Eles fizeram um torneio, sabe? Porque é basicamente isso, sabe? Que eles têm pra divisão feminina. Ah, não sei o que vou fazer, sei lá, torneio, sabe? Eles já fizeram uns 15 torneios. O torneio é o título de duplas da WWE pra ele. Exatamente. Eles ficam desesperados e, sei lá, torneio, tá ligado? E eles fazem um torneio gigantesco. Inclusive a Tay Conti, que é brasileira, participou desse torneio e perdeu, né? Enfim, foi a Hero, alguma coisa lá que ganhou. E vai ser um match interessante com a Hikaru Shida também, mas eu tenho vários problemas com o booking da divisão feminina deles, porque parece que eles não são muito criativos, sabe? Qualquer coisinha, sei lá, não sei o que eu vou fazer um torneio, tá ligado? Torneio, torneio, torneio. E apesar de que vai ser uma match interessante, eu acho que a campeã vai reter de novo, né? E, bom, a gente tem o main event que vai ser o Moxley contra o Kenny Omega, numa match. Eu vi que a match é um bagulho que tem explosivo É, envolvido, eu achei bizarro. é uma match meio. O nome da match eu nem lembro de cor, porque é um monte de nomes, mas é uma death match com wire. E assim, segundo as especulações, eu não sei se alguém já viu aqueles vídeos meio cringes de quem gosta de wrestling, que às vezes aparece no Facebook, daquelas empresas que você luta e é literalmente os caras arrancando a sua cabeça com um martelo, tá ligado? Acho que o próprio Moxley, o Ambrose, já lutou numa dessas empresas, né? Onde a violência é bem restrita. É E, que a empresa que mais faz isso é uma empresa chamada CZW, que eu exatamente. esqueci. E dois nomes que foram grandes dentro da CZW foi um deles o John Moxley e o outro foi o Ricochet. Então, tipo, é esse tipo de coisa. O Ambrose já tá familiar. E o Moxley e o Kenny Omega já tiveram uma match no Disqualification um tempo atrás, lá no começo da AEW ainda, que foi uma match muito violenta. E o report é que a estipulação dessa match é que as cordas do ringue são feitas de arame farpado. Então, eu tô um pouco com medo dessa match, porque eu confesso que esse negócio de violência muito explícita não são muito a minha praia, tá ligado? Eu gosto de wrestling por causa dos moves de flips lá e moves irreais, sabe? Esse negócio de ficar se jogando no arame farpado aí, eu não curto muito não, tá ligado? E eu lembro até hoje de uma match do Jericho com o Ambrose que teve na WWE, que o Jericho caiu nas taxinhas, tá ligado? E Nossa, eu lembro dessa aquilo match. ali, Foi uma match lá do Ambrose Asylum, match. exatamente, e aquilo ali eu já fiquei meio, não quero ver isso, tá ligado? As costas dele cheias de taxinha, tá ligado? Quem Eu já acho que a gente pisou. não precisa ir longe, não. Teve aquela surra que o Dominic levou do Seth lá. Exatamente, eu não gosto desse tipo de coisa, então eu tô com um pouco de medo dessa match aí do Ambrose com o Kenny Omega. Mas pra quem curte violência, eu acho que essa match vai ser um prato cheio, né? E além de tudo, tem o grande segredo desse pay-per-view, porque para quem o AEW Dynamite da última semana teve o debut do Big Show, né, que agora é Paul White, e na promo dele ele disse que a AEW tinha assinado com uma outra grande estrela e que vai ser revelado nesse domingo.
né? E que essa estrela é uma estrela de calibre Hall da Fama, tá ligado? Então, tipo, o Twitter que eu acompanho lá de galera que acompanha a AEW tá tudo fervendo de tentar descobrir quem que é esse grande nome calibre Hall da Fama que vai estrear na AEW, sabe? Eu vi bastante gente especulando que talvez seja o Kurt Angle, né? E vi algumas pessoas falando até do próprio Brock Lesnar, mas eu acho que já é um pouco irreal pensar que o Lesnar ia trair o Vince, acho que o Vince ia se aposentar se o Lesnar traísse ele assim, sabe? Não sei, tá uma especulação enorme que vai ser o Angle, que vai ser o Christian, que vai ser sei lá quem, mas vai ser um Cara, grande sabe quem que são os dois palpites que eu vi que parece melhor encaixar? quem? Um é a Alicia Fox, que ia ser muito broxante, porque eu não sei o que a WWE trata ela como lenda, o Twitter trata ela como lenda, eu não sei o que essa mulher fez pra ser tão relevante. Porque basicamente ela era a esquenta-banco das belas, basicamente. Foi o grande. E o outro nome que eu vi especularem, na verdade, outro nome que eu vi especularem, que eu acho que é muito legal, é o Mike Bennett, que na WWE foi tratado como lixo, chamado de Mike Kanellis. Mas o Mike Bennett, no Pro Wrestling, TNA, na Raw, ele é tipo multicampeão mundial e os caralho. Então ele é muito foda. Então pode ser o Mike Bennett. Tem essa expectativa aí pra gente descobrir quem que vai ser esse grande nome que vai ser revelado. Vários palpites, várias possibilidades, mas enfim, eu acho que é basicamente isso que eu tô mais animado para assistir nesse pay-per-view. Tô com um pouco de medo da match do Moxley e do Kenny Omega. Eu espero que eles não sejam tão violentos quanto da última vez, porque a match deles da última vez foi muito violenta e nem era uma death match, né? É, Enfim, acho que vai ser um pay-per-view bem divertido amanhã. Se eu não me engano, 8 horas, pelo que eu tinha visto. É o pay-per-view da AEW, né? Que não tem kickoff. Né? Na verdade, tem kickoff sim, mas o kickoff deles é diferente. Lá é uma match aleatória lá que você tem que pagar separado para ver. Não faz o menor sentido pagar separado para ver o kickoff. Enfim, e também tem, esqueci de falar disso, mas também tem uma Battle Royale, né? Porque, enfim, pandemia, né? Mas a E é uma Battle Battle Royale de duplas ainda, né? exatamente para melhorar a quantidade de pessoas dentro do ringue. E Battle Royale também é sempre legal. Então acho que vai ser um pay-per-view bem divertido aí o Revolution. E fica aí a curiosidade de saber quem que vai ser esse grande nome que vai estrear amanhã. É, Sei lá, sabe? Considerando o Big Show, não me surpreenderia nem se fosse, sei lá, Mark Henry, né? Acho que o Mark Henry tá aposentado já. Ele falou que ia voltar a lutar, na verdade, mas eu cheguei a contar que 9 matches para um pay-per-view do meio aí parece ser muito, a não ser que seja tipo o SummerSlam deles. Falar um pouquinho o que Assim, eu achei vendo o card. Oi, o que você ia dizer? é mais ou menos, sabe? É um pay-per-view bem grande deles. Eu acho que o maior pay-per-view deles é o Double or Nothing, né? Double or Nothing, né? Difícil de pronunciar. Eu acho que esse é a WrestleMania deles. Mas acho que SummerSlam é uma boa definição, sabe? O Revolution é um pay-per-view bem grande deles, sim. Acho que é o segundo maior. Falando um pouquinho, eu falo aqui várias vezes, sou muito fã do Lucha Underground, então tô animado tanto pra essa Battle Royale que vai ter, meio Royal Rumble de duplas aí, porque vai ter o Rey Fenix junto com o Peck, o Neville, eu sou muito fã dos dois. E também, inclusive, o César Bononi, nosso brasileiro, vai estar em ação nessa Battle Royale junto com outro Pois cara é. lá que parece ser o Ken, ator pornô dos anos 80, fala que é bonitão. E a outra, e também eu gosto muito de Leather Match, e a Leather Match vai ter o Rey Fenix, que vai ter o Penta Zero Medo, Entrou. que é o Sim. meu wrestler favorito fora da WWE. Então tô animado pra assistir o Penta aí. Enfim, não o Penta Campeonato da sessão, aí você É, só pesquisar. Enfim, Lucas, dá seu tchau pra audiência então, pra gente poder encerrar esse podcast. Um tchau então pra audiência, um abraço para todos vocês, até a próxima, né? Aparentemente a gente vai voltar segunda, falar da AEW, acho que vai ser bem interessante. Estou bastante animado para esse pay-per-view. E se a gente não voltar por algum motivo, a gente volta no sábado falando de novo da WWE, né? Não vai ser na semana do Fastlane ainda, tem 2 semanas pro Fastlane. Semana que vem, de fato, vai ser sem pay-per-view. E aí vamos ter que trabalhar nessa abstinência aí. E aí na próxima semana é o Fastlane, né? Mas ok, né? A gente tem um novo campeão da WWE, já falei bastante sobre isso, como eu gosto do Lashley.
E o card da WrestleMania vai cada vez mais se construindo, né? Eu já consigo vê-lo no horizonte, né? Eu acho que eu disse em algum podcast atrás que eu ainda não consegui enxergar a WrestleMania no horizonte, mas agora já consigo. Já consigo, já estou desenhando esse card que aparenta estar bem legal, sinceramente. E lembrando que vai ser o primeiro pay-per-view com público, né? A WWE já confirmou que vai liberar a entrada de público pela primeira vez desde o início da pandemia, né? Então, tamo aí, né? Um abraço a todos e até segunda ou até semana que vem. Sei lá. Exatamente, né? Nós sendo super profissionais, mas é isso. Dê like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos para o cenário de wrestling ficar cada vez mais relevantes. Apoiamos o Lashley aqui nesse podcast. Voltamos aí para falar de Lashley, AEW, se tudo der Lashley, certo. Então, Lashley. nos vemos no próximo podcast. Falou!